Bom, a Grande Guerra, ela se inicia por vários motivos diferentes e dentro desse contexto a gente tem alguns antecedentes que vão levar ao conflito. No vídeo anterior sobre história geral, eu já tinha falado para vocês sobre o imperialismo e esse é um grande motivo, uma das grandes razões que faz com que a guerra se inicie. Bom, o imperialismo a gente viu que foi a disputa das potências industrializadas da Europa, principalmente da Inglaterra e da França, por colônias na África e na Ásia. A busca desses países era por matéria-prima e por mercado consumidor. Então a gente vai ter outros países entrando nessa jogada, nessa corrida imperialista, e isso vai trazer uma disputa muito forte entre os países que estavam se industrializando. Cada vez mais se necessitava de mais território, de mais matéria-prima e também de mercado consumidor para esses países poderem ali crescerem economicamente. Então essa disputa, esse acirramento entre as grandes potências vai ser um dos motivos que vão levar à guerra. E por conta do imperialismo, a gente vai ter também o surgimento de um sentimento de nacionalismo. O nacionalismo é uma ideologia que ela foi criada, lá no nascimento dos Estados Nacionais, no século XV, XVI mais ou menos, e traz a ideia, do sentimento de pertencimento. Então as pessoas de determinado território, de determinada nação, se sentem pertencentes àquele local, porque elas falam a mesma língua, elas têm uma língua em comum, têm uma cultura também em comum e também uma história. Então os acontecimentos históricos, os heróis daquele país, tudo isso faz com que as pessoas se sintam pertencentes àquele local, e essa ideologia que é muito incentivada pela burguesia no século XIX, até porque a burguesia estava querendo ali minimizar um pouco os movimentos sociais, operários, os socialismos, o anarquismo nessa época, essa ideologia ela vai ser a grande justificativa para que as pessoas comuns na época, saiam em disputa, em conflito direto com outras pessoas de outros países. Então a ideia de um francês estar defendendo a sua pátria contra, os alemães que eram os malvados. Então essa ideia de você ter essa justificativa para as pessoas comuns. Afinal, a guerra, e eu sei que muitos alunos gostam de estudar guerra e tudo mais, mas a guerra ela é feita por pessoas comuns, Os líderes, os governantes, eles estão ali nas estratégias, mas quem está lá no campo de batalha é a população comum. Então esse sentimento de nacionalidade dava então essa justificativa para as pessoas estarem defendendo alguma coisa que era o seu território, que era a sua grande nação. Então o imperialismo e o nacionalismo são dois conceitos e dois contextos muito fortes que fazem com que a guerra aconteça. Além disso, dentro do contexto do final do século XIX, a gente tem a formação, a unificação da Itália e da Alemanha. Esses territórios, esses reinos eram todos fragmentados e por meio de guerras, de conflitos, eles acabam se unificando. Então a gente tem a formação do país Itália e do país Alemanha. Isso vai fazer com que esses dois países recém-formados entrem na corrida imperialista, na disputa também por territórios e por mercado consumidor, principalmente a Alemanha. A Alemanha, na sua própria formação, no nascimento dessa nação, ela já cresce, já nasce por meio da burguesia industrial que incentiva a industrialização. Então a Alemanha ela se torna grande rival, especialmente da Inglaterra nesse momento. Então, como a sua industrialização é feita de forma muito rápida e logo em seguida a busca por matéria-prima e mercado consumidor, a Inglaterra ali fica de olho nesse país, nessa nova potência, e a gente tem ali o crescimento de uma grande rivalidade. Com a França, a Alemanha entra em conflito também no meio da sua formação como país na Guerra Franco-Prussiana. Essa guerra é extremamente importante e ao que ela resultou, os ecos dessa guerra vão ser levados até para a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Nesse conflito, a Alemanha acaba ganhando, pegando um território da França, que é o território de Alsácia-Lorena. É um território aí que faz meio que divisa entre a Alemanha e a França, e é um território extremamente importante porque ele tem muito minério de ferro, muito carvão também. Então assim, gente, todos os territórios, as disputas que a gente vai falar aqui de guerra, tem a ver com isso, tá? Ou é por disputa por saída para o mar, ou porque tem alguma matéria-prima importante. Então, quando os
os alemães vencem o conflito e ainda pegam, né, esse território de Alsácia-Lorena, eles fazem os franceses assinarem um tratado no Palácio de Versalhes, que é o grande símbolo da política francesa, e a França sai humilhada dessa disputa. E a Alemanha sai ali bem com um território que tem uma matéria-prima importante e ainda sai disputando colônias. Então, esse tipo de coisa também vai acirrar a situação para levar à guerra. Então, essas disputas entre esses países imperialistas vão fazer, né, com que exista uma formação de alianças entre esses países. Então, os países que tinham, de repente, interesses em comum ou até mesmo cultura em comum vão se unir caso exista um possível conflito. Então, já no final do século XIX, né, um pouquinho distante aí da guerra, já existia uma ideia que algum conflito aconteceria, né, que ele seria pelo menos regional. Então, esses países começam a formar alianças entre eles para, se existisse alguma guerra, eles tinham ali um suporte um do outro. Então, são duas alianças que são formadas, né? A primeira delas é a Tríplice Aliança. Dentro da Tríplice Aliança são 3 países: a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e depois a Itália, que vai entrar na guerra em 1915. Esses 3 países têm uma aliança entre eles, por exemplo, a Alemanha e o Império Austro-Húngaro, também muito pelo contato cultural, por terem, né, os mesmos grupos étnicos e os mesmos interesses no território ali da sua região. A Itália e a Alemanha, né, se formaram muito mais tardiamente do que os outros países, estavam ali atrasados nessa corrida imperialista, então tinham também os mesmos interesses. Do outro lado, a gente vai ter uma outra aliança, a Tríplice Entente. Essa tríplice era composta pela França, Inglaterra e pela Rússia. Bom, a França e a Inglaterra têm inimigos em comum, a Alemanha, né? Os 2 países são grandes potências industriais. E a Rússia tá ali no meio, não tá perdida, né? Ela dependia muito da importação de produtos tanto da França quanto da Inglaterra, porque o Império Russo nessa época não é industrializado. Então, dentro desse contexto também tem muitos interesses econômicos. Então, a gente tem essas duas alianças, Tríplice Aliança, Tríplice Entente, e são elas depois que vão entrar em disputa durante a guerra. Bom, além do imperialismo, do nacionalismo, da política de alianças, outro motivo, outro antecedente para a guerra vai ser a chamada questão balcânica. A região dos Balcãs é uma região ali do leste europeu que tem vários países e etnias diversas e que era basicamente dominada pelo Império Austro-Húngaro. Só que dentro desse contexto a gente também tem um interesse do Império Russo nesse território, muito por conta da saída para o Mar Mediterrâneo, né, uma estratégia para levar suas mercadorias, né, para exportação e também por ter mais contato com o continente asiático. Então são dois impérios em disputa por essa mesma região, o Império Austro-Húngaro e o Império Russo. E a Rússia principalmente tinha ali um conceito chamado de pan-eslavismo, que era a ideia da união dos povos eslavos em torno de uma grande e única nação, que seria a nação russa. E o Império Austro-Húngaro também tinha ali o objetivo de unir essas nações, só que em torno do seu grande império austríaco. Então são disputas políticas e ideológicas que estão circulando nesse momento. E por que essa questão balcânica, né, ela é importante? Porque ela vai levar de vez a guerra a se iniciar. Além disso, a gente tem também entre esses países que estão formando alianças, a produção, o incentivo à produção industrial de armas, a formação de exército, tudo isso para se preparar para uma possível guerra, para um possível conflito. Esse período ficou conhecido como Paz Armada, que é do final do século XIX até aí as vésperas do conflito. Se a gente pegar dados e tabelas desse momento, dessa época, a gente vai perceber principalmente, né, a Alemanha com um incentivo muito forte à produção bélica, à produção de armas, né? Isso vai crescendo. Parece meio contraditório, né, Paz Armada, e realmente é nesse sentido. Estavam produzindo, se preparando, se caso ocorresse algum conflito, eles já estavam prontos ali. A gente já percebeu então que o clima ali na Europa estava bem intenso, né? Só precisava então de uma justificativa, de uma desculpa para a guerra acontecer. E isso vai ocorrer em julho, lá na região dos Balcãs, quando o arquiduque do Império Austro-Húngaro, o Francisco Ferdinando, vai até a capital da Bósnia, em Sarajevo, fazer um discurso, uma espécie de
de propaganda sobre essa ideia do grande império austríaco, de unir todos esses países em torno de um único império. Quando ele tá lá indo fazer o discurso dele, né, ele tá se preparando, os seus seguranças ficam sabendo que existia uma ideia de um atentado terrorista. E aí os seguranças então decidem mudar o caminho de carro dele, ele passa por um outro caminho, vai até o centro da cidade, faz o seu discurso, né, demonstra que ele não tá nada feliz com essa ideia aí de atentado e acaba o seu discurso e retorna. Quando ele tá retornando, o motorista do carro dele se perde no meio do caminho, eles entram em outra rua e o Francisco Ferdinando e a esposa dele que estão no carro acabam sendo assassinados. Eles sofrem aí um atentado por um grupo terrorista chamado Mão Negra. Esse grupo era da Sérvia e o jovem que atira nele é o Gravilo Príncipe, um jovem de 19 anos que faz parte aí desse grupo, tenta se matar, né, no momento depois que ele atira, não consegue e acaba sendo detido. É nesse momento então que do assassinato do Francisco Ferdinando que o Império Austro-Húngaro vai enviar um recado para a Sérvia dizendo que eles deveriam então investigar a morte, prender todas essas pessoas que participaram do atentado de forma direta ou indireta. Vai dizer que a Sérvia tem que fechar todos os jornais que fossem anti-austríacos, né? E por que a Sérvia, gente? Porque a Sérvia também tinha um projeto político ali de união dos países em torno da grande Sérvia, que vai vir a ser depois a Iugoslávia. Então, assim, dentro desse contexto, vocês estão vendo que a gente tem vários projetos diferentes. O problema é que o governo da Sérvia, para evitar um conflito, vai amenizar a situação, não vai tomar nenhuma atitude, e aí o Império Austro-Húngaro envia um ultimato para a Sérvia, que não responde, e é a partir desse momento que o Império Austro-Húngaro declara então guerra à Sérvia. Então, no dia 28 de julho de 1914, o Império Austro-Húngaro ataca a Sérvia e isso dá um início à guerra. A questão é que os países que tinham alianças vão começar a se mobilizar e direta ou indiretamente, né, os países europeus e as suas colônias vão entrando no conflito. A partir desse momento, quando a Rússia vê que a Sérvia vai ser atacada, ela tem ali interesses na região, principalmente nessa questão da saída para o mar, a Rússia declara guerra então ao Império Austro-Húngaro. E aí a política de alianças começa, porque o Império Alemão vai declarar guerra ao Império Russo. Vendo isso acontecer, a França declara guerra à Alemanha. E aí todo o contexto ali começa a acontecer. Quando a Alemanha se vê, né, possivelmente atacada pela França, ela começa a adentrar o território da Bélgica e aí ela vai tentar entrar por esse território, porque é um território neutro, para chegar à França. Vendo isso acontecer, a Inglaterra então declara guerra à Alemanha para apoiar a França e aí a gente tem o início mesmo do conflito. Então, assim, em menos de 15 dias da morte do Francisco Ferdinando, a gente tem um envolvimento de várias potências importantes e uma guerra começando.